preço de ser rainha é a morte? Ser rainha é um título que carrega poder, riqueza e influência, mas também vem com uma lista assustadora de desvantagens. Guerras intermináveis, traições palacianas, casamentos arranjados com maridos muitas vezes duvidosos e, claro, o maior desafio de todos, sobreviver ao próprio parto. Porque, convenhamos, na monarquia, dar à luz não era só questão de perpetuar a dinastia, mas também um verdadeiro teste de resistência. E muitas rainhas não passaram nesse teste. Se hoje o parto ainda pode ser um evento complicado, imagina na Idade Média e nos séculos seguintes, quando as técnicas médicas eram questionáveis, a higiene era opcional e os médicos basicamente torciam para que a natureza resolvesse tudo sozinha. Para as rainhas, então, a situação ainda era mais tensa. Afinal, seus bebês não eram apenas filhos, eram herdeiros do trono, peças essenciais no jogo de xadrez político que mantinha reinos inteiros de pé. Isso significava que toda a corte ficava de olho, esperando que elas dessem à luz a um futuro herdeiro saudável, e de preferência sem morrer no processo. Mas, como a gente vai ver, nem sempre foi assim. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph, e hoje vamos explorar as histórias de algumas rainhas que morreram após o parto. Você vai conhecer elas que pagaram o preço mais alto por garantir a continuidade da dinastia. Elas tinham tudo: joias, vestidos deslumbrantes, títulos pomposos, mas não conseguiram vencer a maior de todas as batalhas, o parto. E algumas delas tiveram finais tão trágicos que fariam até um roteirista de série dramática pensar: acho que a gente exagerou. Então pega seu café, chá ou aquela bebida que te faz sentir parte da realeza e vem comigo mergulhar nesse episódio digno de um roteiro de série de época. Se você já pisou em Madrid, visitou o Museu do Prado, pode agradecer a uma rainha portuguesa que nem chegou a ver sua obra-prima concluída, Maria Isabel de Bragança, nossa primeira rainha da lista de hoje. Ela não só carregava um nome digno de novela, mas foi uma peça fundamental para garantir que esse museu, o mais importante da Espanha, se tornasse um verdadeiro templo das artes. O detalhe trágico, ela nunca teve a chance de aproveitar a própria conquista. Maria Isabel de Bragança nasceu em 1797, filha do Dom João VI e da Carlota Joaquina. Aquele casal que faria qualquer reality show de brigas familiares parecer brincadeira de criança. Ela era irmã do nosso Dom Pedro I, que inclusive temos vídeos aqui. Enfim, desde cedo sua vida foi marcada pelo caos das guerras napoleônicas, exílios forçados e, claro, uma educação que preparava para aquilo que toda princesa real sabia que aconteceria mais cedo ou mais tarde: um casamento político. E não deu outra. Aos 18 anos, ela foi enviada para a Espanha para se casar com Fernando VII. Sim, seu tio. Porque se tem algo que a monarquia amava mais do que coroas e guerras, era um bom casamento consanguíneo para manter a linhagem pura. O que, convenhamos, nunca foi a melhor das ideias. Agora, imaginem a cena. Maria Isabel, jovem, cheia de sonhos, desembarca na Espanha para se tornar rainha e descobre que seu marido é um pouco complicado. Fernando VII da Espanha tinha a reputação de ser autoritário e inflexível, sem contar o trauma político que carregava desde que o Napoleão invadiu a Espanha e o colocou por escanteio em anos. Mas a Maria Isabel não se deixou intimidar. Pelo contrário, ela logo encontrou sua própria missão: cultura. Enquanto Fernando VII tentava restaurar seu poder absoluto, a Maria Isabel percebeu que Madrid merecia um museu à altura das grandes capitais europeias e se tornou uma grande defensora do projeto do Museu do Prado. A ideia era transformar um prédio inacabado em um museu de ciências naturais que já existia desde o reinado de Charles III, mas tinha sido deixado de lado por décadas. Foi assim que a Maria Isabel convenceu o marido a levar o projeto adiante, mas o foco deveria ser a arte espanhola. E foi assim que o Prado nasceu do jeito que a gente conhece hoje. Mas claro, estamos aqui para falar de tragédias. E a dela chegou rápido demais. Em 1818, ela engravidou de seu segundo filho,
O primeiro já tinha morrido pouco depois do nascimento, o que, aliás, era um problema recorrente na monarquia, já que a genética da família real era mais fechada do que um grupo VIP de WhatsApp. Tudo parecia correr bem até que chegou o momento do parto. E aqui a gente entra no pesadelo que era dar à luz no século XIX. Porque se hoje, mesmo com todos os avanços médicos, o parto ainda pode ser arriscado, imagina naquela época, quando o conceito de higiene era opcional. E médicos achavam que lavar as mãos antes de ser um procedimento era pura frescura. Pois bem, Maria Isabel entrou em trabalho de parto em dezembro de 1818 e o que deveria ser um momento de alegria se tornou um tormento. Ela, aos 21 anos, estava prestes então a dar à luz ao segundo filho. E como já era tradição na monarquia europeia, nada seria simples. A gravidez, que até então parecia tranquila, se transformou num pesadelo no momento do parto. Agora pensa comigo. Se hoje, com hospitais modernos, anestesia e tecnologia de ponta, dar à luz ainda pode ser uma experiência assustadora, imagina no século XIX, quando os médicos basicamente olhavam para a parte doente e torciam para o melhor. Se desse errado, bem, digamos que a medicina da época era um grande Deus nos acuda. A rainha começou a sentir contrações e a corte entrou em alerta máximo. Porque, convenhamos, dar à luz não era apenas um evento familiar para essas mulheres, era um assunto de Estado. O futuro da dinastia dependia daquele bebê, e a pressão para gerar um herdeiro saudável era gigantesca. E como todo mundo naquela época achava que ter um monte de gente amontoada em volta da mãe ajudava de alguma forma, o quarto da rainha logo estava lotado de médicos, parteiras, damas de companhia e um monte de figurantes da corte fingindo que sabiam o que estavam fazendo e o que estavam vendo. Só que logo ficou claro que algo estava errado. O trabalho de parto durou horas e a dor se tornou insuportável. E antes que perguntem, anestesia nenhuma. A pobre rainha teve que aguentar tudo no sofrimento absoluto. Enquanto os médicos tentavam estimular o nascimento do bebê com métodos duvidosos, que iam de massagens bruscas a rezas fervorosas. Depois de um longo suplício, a criança veio ao mundo. Era uma menina e já nasceu sem vida. O choque foi imenso. Fernando VII, que já tinha perdido o primeiro filho do casal, ficou arrasado. O rei estava desesperado por um herdeiro e agora enfrentava outra tragédia. Mas o pior ainda estava por vir, você segura. Logo depois, a Maria Isabel de Bragança começou a ter febre alta, dores intensas e uma fraqueza extrema. Os médicos da época, sem a menor ideia do que estavam lidando, diagnosticaram absolutamente nada. Hoje a gente sabe que ela apresentava todos os sintomas clássicos de infecção puerperal, uma das principais causas de morte materna antes da descoberta da antisepsia. E, para piorar, os médicos que atenderam provavelmente tinham vindo diretamente de uma autópsia sem lavar as mãos. Sim, você ouviu direito. Como a teoria dos germes ainda não era aceita, os médicos achavam que a sujeira das mãos não fazia a menor diferença. Resultado, infecção generalizada e um destino selado. O tratamento oferecido foi, um festival de desespero médico, sangrias, chás, orações, possivelmente um padre sendo chamado para ver se resolvia na base do milagre. Mas nada funcionou. Então, depois desse sofrimento todo, a Maria Isabel morreu em 26 de dezembro de 1818. Trágico, sem dúvida. Mas a história dela estava longe de acabar. Agora vem o detalhe mais sombrio. Depois da sua morte, os médicos decidiram abrir o seu corpo para realizar uma cesariana pós-mortem. Isso porque, por mais que hoje pareça absurdo, naquela época ainda existia a esperança de que um bebê pudesse sobreviver mesmo depois da mãe estar morta. Claro, se retirado a tempo. E aí, dizem nessa parte da história de que ela morreu antes do bebê e antes de descobrirem que o bebê estava morto. Mas imaginem se ela tivesse viva na hora da cesariana. Parece um filme de terror, mas o medo de ser enterrado vivo era bem real no século XIX. Como os exames para testar a morte eram primitivos, muita gente era declarada morta enquanto na verdade estava viva. Algumas pessoas, inclusive, acordavam no próprio velório.
o que devia ser uma experiência inesquecível para os convidados. Com Maria Isabel, há quem acredite que os médicos tenham se precipitado e iniciado o procedimento antes dela ter de fato falecido, como eu comentei. Se isso for verdade, significa que a rainha passou pela cirurgia sem anestesia, consciente e sentindo tudo, o que é simplesmente muito aterrorizante de se imaginar. Mas antes de vocês ficarem aterrorizados, calma. Não há provas definitivas nenhuma de que isso realmente aconteceu. O mais provável é que a Maria Isabel já tivesse mortinha da Silva quando os médicos iniciaram a cesariana. Ainda assim, o fato dessa teoria existir já diz muito como as mulheres eram tratadas na monarquia. Mais do que rainhas, eram máquinas reprodutoras. E se algo desse errado, o bebê vinha primeiro. Sempre. Agora, se essa história já parecia macabra o suficiente, segurem-se, porque ainda tem um detalhe bizarro. O boato de que, então, ela morreu 2 vezes. Dizem que ela estava só desacordada. E aí, um tempo depois da sua morte, a família real tinha ordenado a exumação do corpo, o que era comum entre os nobres. Aí, quando abriram o caixão, encontraram o corpo da rainha na posição diferente da original. Segundo relatos, os funcionários do palácio acreditaram que ela teria tentado sair do caixão, o que deu origem à lenda de que ela teria sido enterrada viva. Agora vamos ser racional por um momento. Não há registros históricos confiáveis que comprovem essa história. O mais provável é que seja mais um boato criado pelo medo real que as pessoas tinham de serem enterradas vivas naquela época. Afinal, essa paranoia era tão forte que no século XIX surgiram os famosos caixões de segurança, que vinham equipados com sinos e tubos de ventilação para que, caso a pessoa acordasse debaixo da terra, pudesse avisar que ainda estava viva. Isso realmente aconteceu. Mas, e no caso da Maria Isabel? Bom, considerando a quantidade de histórias bizarras que cercam a sua morte, é difícil saber onde termina a verdade e começa a lenda. O que a gente sabe com certeza é que ela teve uma das mortes mais trágicas da história. Agora me conta, se vocês acham que essa história pode ser real, acreditam que a Maria Isabel pode ter sido aberta ainda viva? Ou tudo não passa de um exagero da época? E o medo de ser enterrado vivo? Já pensaram nisso? Pois é. Boa sorte tentando dormir depois dessa. Agora a próxima com certeza você conhece. Eu inclusive estou preparando um vídeo completo sobre a sua vida. Jane Seymour, terceira esposa de Henrique VIII, o rei inglês mais famoso por tratar seus casamentos como temporadas de um reality show de divórcio e decapitação. Jane, no entanto, conseguiu o que nenhuma outra esposa dele havia conseguido: dar à luz a um filho homem que sobreviveu à infância e garantiu sua posição na história da Inglaterra. Mas o preço por essa conquista, a própria vida. Mas antes da gente entrar na tragédia, vamos voltar um pouco no tempo para entender como a Jane chegou ao trono. Quando Henrique VIII se cansou da Ana Bolena, sua segunda esposa, que aliás foi decapitada em 1536, ele já estava de olho na Jane. E quando eu digo de olho, eu quero dizer que ele estava praticamente com os papéis do casamento prontos antes mesmo da Ana perder a cabeça. Literalmente. O Henrique casou-se com a Jane poucos dias depois da execução da Ana, porque paciência nunca foi o forte desse homem. Mas a Jane, ao contrário de suas antecessoras, sabia exatamente como jogar esse jogo perigoso. Enquanto a Catarina de Aragão, a primeira esposa, tinha sido muito orgulhosa para aceitar a separação e Ana Bolena muito desafiadora para o gosto do rei, a Jane Seymour adotou uma estratégia diferente. Submissão total e absoluto foco em dar um herdeiro homem. E funcionou. Em outubro de 1537, menos de 2 anos depois do casamento, a Jane conseguiu o que nenhuma outra esposa do Henrique havia conseguido. Engravidou e deu à luz a um filho homem, o futuro rei Eduardo VI. Pausa para uma fofoca. Dizem que o Henrique VIII se casou apenas alguns dias depois da morte da Ana com a Jane Seymour, porque ela estava grávida. E esse bebê acabou sendo um aborto. Enfim, agora aqui está o problema. No século XVI, dar à luz era quase um jogo de roleta russa para as mulheres. Sem anestesia, sem conhecimento básico de higiene e com os médicos que, sinceramente, muitas vezes estavam preocupados com o destino do bebê do que com a sobrevivência da mãe. Tudo bem que a Jane
Bom, era a Jane. Não vou falar sobre as minhas opiniões da Jane. Vamos continuar o vídeo. O parto da Jane Seymour durou quase 3 dias. Um verdadeiro pesadelo de dor e exaustão. Como se não bastasse esse suplício, acredita-se que a rainha tenha sofrido de febre puerperal, causada por uma infecção pós-parto ou possivelmente uma hemorragia severa. Claro que naquele momento o Henrique VIII estava tão radiante com o nascimento do filho. Afinal, ele finalmente tinha um herdeiro homem. A Inglaterra entrou em festa e o rei se dedicou a preparar as celebrações. Mas enquanto o país comemorava, a Jane definhava. Os médicos tentaram de tudo, ou melhor, tudo o que sabiam fazer na época, o que basicamente incluía orações, poções de ervas e algumas tentativas fracassadas de tratar a febre, mas nada funcionou. A Jane morreu dia 24 de outubro de 1537, apenas 12 dias após o parto, deixando o Henrique viúvo pela 3ª vez. E agora a parte mais irônica, a Jane foi a única esposa que o Henrique realmente lamentou perder. Ao contrário da Ana e da Catarina, que foram descartadas sem piedade quando não conseguiram dar ele um herdeiro homem, a Jane foi lembrada como a esposa perfeita. O rei chegou a ficar de luto, algo que não fez por nenhuma outra esposa, mas claro, não durou muito. Pouco tempo depois, ele já estava em busca de uma nova rainha, e menos de 2 anos depois casou-se novamente com a Ana de Cleves. Agora, vocês acham que a Jane realmente amava o Henrique? Ou só jogou o jogo da sobrevivência melhor que as outras? Porque, conhecendo esse rei, não era exatamente difícil cair em desgraça. Enfim, agora vamos para a Espanha. Ver como uma irmã da Catarina de Aragão teve um fim tão trágico quanto ela. Se tem uma coisa que a história nos ensina é que ser rainha muitas vezes significava mais sofrimento do que glamour. E poucas mulheres exemplificam isso tão bem quanto Isabel de Aragão e Castela, filha dos reis católicos Isabel de Castela e Ferdinando II de Aragão. Criada para ser uma peça no grande tabuleiro da política europeia, sua vida foi marcada por casamentos arranjados, obrigações reais e um destino trágico que frustrou planos ambiciosos da unificação ibérica, Portugal e Espanha. Isabel de Aragão e Castela foi casada pela primeira vez ainda adolescente com Afonso de Portugal, o herdeiro do trono. Mas, em um golpe cruel do destino, Afonso morreu repentinamente em 1491, deixando a jovem viúva antes mesmo de completar 18 anos. Para os monarcas da época, uma princesa viúva não era uma mulher livre, era um ativo valioso que precisava ser realocado. Assim, a Isabel foi prometida a Manuel I de Portugal, tio do seu falecido marido. O casamento não foi escolha dela, claro, mas uma exigência dos reis católicos, seus pais, para fortalecer os laços entre os dois reinos. Isabel, a mãe, no entanto, fez uma exigência própria. O Manuel deveria expulsar os judeus de Portugal. Ele aceitou e os dois se casaram em 1497. Pouco tempo depois, Isabel engravidou. O parto aconteceu em Lisboa em 23 de agosto de 1498. E o bebê, chamado Miguel da Paz, teve esse nome simbólico. A Isabel morreu no mesmo dia, vítima de complicações pós-parto, e deixou Manuel I viúvo. E como se não fosse triste o suficiente, o bebê morreu tempinho depois. O Miguel da Paz faleceu em 1500, com 2 anos de idade. E o sonho de unir Portugal e Espanha sobre um único reino foi adiado, mas não enterrado. Décadas depois, o Filipe II da Espanha finalmente anexou Portugal ao seu império, realizando o que os reis católicos tentaram fazer um século antes. Agora pensem comigo. E se Isabel tivesse vivido e Miguel tivesse crescido para reinar? Será que Portugal e Espanha teriam se tornado um único país? Os descobrimentos teriam seguido um rumo diferente? E o mais importante, será que a Isabel teria tido uma vida longa e feliz se não tivesse sido usada como peça política desde novinha? E outra coisa, vocês acham que esse casamento era um destino inevitável ou a Isabel podia ter tido outro futuro? Será que ela realmente queria essa unificação ou só estava tentando encontrar uma forma de voltar para casa? Triste. Essas histórias tocam o meu coração, juro para vocês. Agora vamos para a França, para um casamento que você provavelmente assistiu naquela série The Serpent Queen e que, claro, foi mostrado de uma forma
totalmente diferente da realidade. Inclusive, a gente tem vídeo aqui sobre as 2 temporadas. Enfim, se existe um troféu para rainhas que foram empurradas para casamentos políticos sem a menor cerimônia, Elizabeth de Valois com certeza estaria no pódio. Filha do rei da França, Henrique II, e da Catarina de Médici, a rainha serpente, claro que ela nasceu para ser um instrumento diplomático ambulante, porque ninguém na corte parecia minimamente interessado com o que ela queria para a própria vida. Nada de novo. Aí, em 1558, foi assinado o Tratado de Cateau-Cambrésis, encerrando décadas de guerra entre França e Espanha. E como tratados políticos sempre vinham acompanhados de um casamento real, a Elizabeth foi prometida ao Felipe II da Espanha, para selar a paz entre os 2 reinos. Ela tinha apenas 13 anos, enquanto ele tinha mais de 40. O casamento foi realizado por procuração em 1559, mas Elizabeth só chegou à Espanha no ano seguinte, onde finalmente conheceu seu novo marido. No início, o casamento foi mais simbólico do que real. O Felipe foi até legal e esperou alguns anos antes de consumar a união, enquanto a Isabel se adaptava à nova vida na corte espanhola. Com o tempo, eles desenvolveram uma relação próxima. Um detalhe curioso é que Elizabeth se tornou muito próxima do Carlos, enteado dela e herdeiro do trono. O Carlos demonstrava grande admiração pela Elizabeth, o que anos depois gerou rumores de que poderia ter tido sentimentos românticos por ela, mas a gente não tem prova concreta disso. A Elizabeth engravidou 3 vezes. Primeira gestação, natimorto. Mas depois ela deu à luz 2 filhas que sobreviveram à infância. Isabel Clara, Eugênia e Catarina Micaela. Infelizmente, em 1568, a Elizabeth engravidou novamente, mas o parto foi extremamente difícil e o bebê nasceu morto. Poucos dias depois, a rainha começou a apresentar febre intensa e outros sintomas de infecção. Se vocês acompanharam esse vídeo até aqui, já sabem como essa história termina, né? Mais uma rainha vítima de infecção puerperal, graças à completa falta de higiene da época. A Elizabeth morreu em 3 de outubro de 1568, aos 22 anos, deixando Felipe II viúvo novamente. Anos depois, ele se casou com Ana da Áustria, sua 4ª esposa. Agora pensem comigo. Será que a Elizabeth de Valois poderia ter tido um destino diferente se não tivesse sido usada como um peão no jogo político entre França e Espanha? E será que os rumores sobre o Carlos e a Elizabeth eram só fofoca ou tinha um trilili ali? Agora, enfim, a gente vem pro Brasilzão. Se tem uma rainha que definitivamente não teve uma vida monótona, foi Maria II de Portugal. Enquanto algumas rainhas da nossa lista foram empurradas para casamentos políticos e outras foram vítimas da medicina da época, Maria II conseguiu a façanha de enfrentar guerras civis, disputas familiares e golpes de Estado antes mesmo de morrer devido a complicações no parto. Ou seja, se a vida dela fosse uma série da Netflix, teria muitas temporadas cheias de reviravoltas. A Maria II de Portugal nasceu em 4 de abril de 1819, aqui no Brasil, como princesa do Brasil e princesa da Beira, sendo herdeira do trono português e do brasileiro. Em 1826, quando seu avô Dom João VI morreu, seu pai Dom Pedro I tentou equilibrar pratos, mas percebendo que era impossível, ele abdicou do trono português em favor da Maria II, com a condição de que Portugal adotasse uma monarquia constitucional. Problema? Seu tio Dom Miguel não gostou nada da ideia. Inicialmente jurou fidelidade à Constituição, mas em 1828 ele deu um golpe, dissolveu o parlamento e se proclamou rei absoluto, exilando a Maria e instaurando um governo autoritário. A reviravolta veio depois. Dom Pedro I, que já havia abdicado aqui do Brasil, decidiu recuperar Portugal para a filha. Aí ele organizou e participou da Guerra Civil Portuguesa, que durou muitos anos, mas terminou com a vitória dos liberais e a expulsão do Miguel, permitindo que a Maria II finalmente assumisse o trono. Agora você deve estar pensando, ufa, agora ela pode reinar em paz, né? Não. Como toda monarca do século XIX, ela precisava se casar e garantir herdeiros para manter a estabilidade política.
Seu casamento com o Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, que se tornou o rei consorte Fernando II, rendeu 11 gravidezes, mas foi a última que acabou sendo fatal. Em 15 de novembro de 1853, enquanto dava à luz ao seu 11º filho Eugênio, a Maria sofreu complicações graves. O bebê nasceu morto e os médicos nada puderam fazer para salvar a rainha. Ela morreu aos 34 anos, deixando um reino, um marido e 7 filhos para trás. Agora, pensem comigo. Maria II lutou tanto para recuperar seu trono junto com seu pai, mas acabou perdendo a vida no processo para garantir um futuro para a dinastia. Será que se ela tivesse tido menos filhos ou usassem camisinha, que não tinha na época, ou na verdade tinha, mas era só para prostitutas, poderia ter vivido mais? Agora, mais uma conhecida, que foi coitada por ter se casado com Henrique VIII, Catherine Parr. Ela foi a 6ª e última esposa do Henrique, que você já sabe sobre ele. Mas a Catarina acabou quebrando a maldição das esposas terem problemas com ele. Ela não foi decapitada, nem repudiada, nem morreu de forma misteriosa. Pelo contrário, ela sobreviveu ao Henrique VIII. Algo que, convenhamos, era um feito histórico. Só que, ironicamente, depois de escapar do bifão, a Catherine acabou morrendo justamente por algo que as mulheres daquela época temiam tanto: o parto. Agora, antes da gente falar sobre o final trágico, vamos entender quem foi a Catherine Parr e como ela foi parar no meio desse furacão chamado Henrique VIII. Diferente das outras esposas, a Catherine não era uma jovem ingênua jogada aos pés da monarquia. Quando se casou com Henrique VIII, ela já tinha sido casada 2 vezes antes e sabia muito bem como funcionava o mundo da nobreza. Ela foi uma escolha política estratégica, porque era bem relacionada na corte, tinha dinheiro e era uma aliada dos reformistas religiosos. Além disso, o Henrique ainda sonhava, mesmo que de forma muito improvável, tipo 5%, em conseguir ter um filho. Coitado, parecia brasileiro, não desistia nunca. Coitado nada, né? Catherine Parr não apenas sobreviveu ao casamento, mas também ajudou a restaurar a Maria I e a Elizabeth I na linha de sucessão, garantindo que ambas tivessem um futuro político na Inglaterra. Mas sua sorte acabou depois da morte do Henrique VIII. Finalmente viúva e livre para se casar por amor, ela escolheu o Thomas Seymour, um homem ambicioso e charmoso, mas muito problemático. O casamento parecia promissor, mas logo se tornou conturbado. O Thomas Seymour não apenas era ambicioso, mas também foi acusado de comportamento inapropriado com a princesa Elizabeth, que vivia na casa da Catherine na época. Esse escândalo abalou a reputação da Catherine, que se viu em meio a mais uma crise política. Mesmo assim, aos 35 anos, ela engravidou pela primeira vez, o que era incomum, mas não impossível para mulheres nobres da época. Só que, ao contrário do que ela esperava, essa alegria durou pouco. O parto foi difícil e, em 30 de agosto de 1548, a Catherine deu à luz a uma menina, Maria Seymour. Só que poucos dias depois começou a apresentar febre intensa, fraqueza extrema e todos os sinais de uma infecção grave. Sim, mais uma vítima da temida infecção puerperal, a mesma que já vimos matando todas as rainhas ao longo desse vídeo. A Catherine morreu no dia 5 de setembro de 1548, apenas 6 dias após o parto, deixando para trás um marido ambicioso e bem crazy e uma filha recém-nascida. A Maria Seymour foi entregue aos cuidados da duquesa de Suffolk, a Catherine Wollonbai, mas desapareceu dos registros históricos e acredita-se que ela possa ter morrido ainda criança. Mas tem algumas teorias de que ela sobreviveu e eu posso contar em outro vídeo. Enfim, depois dessa maratona de tragédias reais, já deu pra perceber que ser rainha não era nada parecido com contos de fadas, né? Se hoje a monarquia ainda tem desafios, no passado a realeza feminina parecia viver um eterno jogo de sobrevivência. E na maioria das vezes perdia para a biologia e total ignorância médica da época. O que todas essas rainhas têm em comum? O peso de um trono que não era realmente delas. Nenhuma delas teve liberdade de escolher seu destino. Todas foram tratadas como peças em um tabuleiro político, cujo único papel era garantir a continuidade de uma dinastia. Mas o custo disso foi muito alto. Para elas, engravidar não foi uma bênção, foi uma roleta russa. A cada parto, a pergunta que ela fazia para ela mesma era: é menino ou menina?
Mas, mais do que isso, será que eu vou sobreviver? Agora, olhem para esses casos e me digam, quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a medicina da época fosse um pouquinho mais avançada? Se os médicos tivessem percebido o básico, como lavar as mãos, quantas dessas rainhas teriam vivido para ver seus filhos crescerem? E antes que alguém pense, mas isso foi há séculos, hoje é diferente. Será mesmo? A medicina evoluiu, claro, mas a pressão para que mulheres cumpram o seu papel dentro da sociedade ainda existe de formas diferentes. E mais, a mortalidade materna ainda é uma realidade cruel em muitos países do mundo. O que essas rainhas passaram pode parecer coisa do passado, mas a verdade é que milhares de mulheres ainda morrem por complicações no parto todos os anos. Muitas vezes por motivos que poderiam ser evitados com acesso adequado a cuidados médicos. Agora eu te pergunto, se essas rainhas tivessem escolha, será que teriam preferido manter suas coroas ou viver uma vida anônima, mais tranquila e segura? Será que o poder vale o risco? E se vocês gostaram desse vídeo e ainda não fazem parte do nosso reino de curiosos da história, essa é sua deixa para se inscrever no canal. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã.